Nesse vídeo, ao contrário de todos os outros que tem na internet, você vai ver de maneira científica se as cintas modeladoras funcionam ou não. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui porque você vai ficar por dentro de tudo sobre dieta, treino e suplementos. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dar um recado muito rápido aqui sobre o canal do Gabriel Arones, o canal Fitness Flexível, que vai estar passando no card aqui em cima, do Gabriel Arones, que vai estar passando aqui embaixo. O canal dele tem muita dica mesmo sobre alimentação, sobre receitas fitness, sobre o dia a dia de uma pessoa que faz dieta flexível. Eu vejo todos os vídeos dele e os vídeos dele são muito informativos e ajudam demais. Às vezes eu vejo aqui nos comentários pessoas pedindo para eu mostrar minha rotina e pode ver o canal dele. Lá tem muita dica boa, beleza? O negócio é o seguinte, esse tema é muito polêmico, porque você vê muitos atletas aí consagrados utilizando cinta, falando que ela ajuda a afinar a cintura e não sei mais o que. Você vê muita modelo fitness aí, colocando cinta como se aquilo ali fizesse milagre. E afinal, as pessoas ficam na dúvida se aquilo funciona ou não. Porque você acaba vendo uma modelo fitness aí que tem a cintura muito fina ou algum atleta utilizando aquelas cintas, aí você se pergunta se aquilo realmente funciona ou não. Então eu dei uma pesquisada em artigos científicos aí que falassem de cintas modeladoras e eu não achei nada. Só que eu achei muito artigo sobre aquelas cintas que protege a lombar para treino de agachamento, essa aqui que vai estar aparecendo aqui. E eu achei muita coisa interessante que dá pra gente tirar a conclusão sobre as cintas modeladoras, que vocês vão ficar muito surpresos. Aquelas cintas, elas servem para proteger a região lombar, certo? Qual que é a utilidade dela, em tese? Inicialmente essas cintas foram desenvolvidas para quê? Para pessoas que estavam se reabilitando, pessoas que ficaram muito tempo em cama, por algum motivo de doença ou o que fosse. E o que acontece? Quando a pessoa fica muito tempo deitada, não sei se você já viu, igual por exemplo, até astronauta que não utiliza musculatura, acontece atrofia muscular. Por quê? Porque o corpo vê que não precisa daquilo para nada, ele vai priorizar os órgãos vitais, então tudo que é músculo vai ser descartado. Isso acontece inclusive com os músculos da região lombar, e inclusive o abdômen, os famosos músculos aí do core, excluindo o glúteo, eu estou falando mais da parte lombar. Se você reparar também aqui, o esqueleto humano, que vai estar aparecendo aqui, se você reparar bem, tem uma parte da coluna, essa parte lombar, ou seja, entre a pelve aí e o tórax, tem uma região vazia, que é preenchida somente por órgãos. Então, essa região é uma região muito vulnerável. E qual que é a finalidade dos músculos dessa região lombar, da sua barriga, do abdômen e tudo mais? É proteger a coluna, certo? Então, quando a pessoa tinha que se reabilitar para voltar a andar, essas cintas são completamente indicadas. Por quê? Porque a musculatura da pessoa está muito fraca, correndo um sério risco aí de ter fraturas na coluna. E, ou seja, a fratura na coluna, como vocês sabem, pode dar sérios danos, aí a pessoa pode perder até os movimentos. Só que foi popularizando também a utilização dessas cintas no bodybuilding, no levantamento de peso e tudo mais. Vocês podem reparar que existem muitos powerlifters, ou seja, pessoas que levantam muito mais peso que bodybuilder, que não utilizam cinta nenhuma, beleza? Tem algumas que utilizam os macacão lá e tudo mais, mas eu estou falando de cinta. Eles não utilizam cinta. Não estou falando todos, alguns preferem usar. Então como que esses músculos funcionam para proteger a lombar? Eles funcionam de maneira que eles se comprimem, certo? Em torno da coluna cervical. Ai, que burro, dá 0 para ele. Para proteger ao máximo a musculatura. Então quando você faz força, esses músculos se comprimem para quê? Para deixar o mínimo de pressão possível na coluna. Por quê? A coluna, ela não foi feita para fazer esse tipo de movimento aqui, certo? Isso dá o quê? Isso dá cisalhamento nas vértebras da coluna. Esses músculos servem para contrair, para diminuir o máximo que ele aguentar a pressão na coluna e deixar a pressão para os músculos. E quando acontece a utilização de cinta que faz pressão externa, o que acontece? O seu corpo ele tem vários mecanismos que a gente fala de realimentação negativa. Quando o seu corpo percebe que ele já tem pressão suficiente ali para proteger a coluna, ele alivia a musculatura para poupar energia. Então quando você coloca alguma cinta, alguma coisa que pressiona, que gera pressão interna, ou seja, você está colocando uma cinta por volta da sua lombar,
que está comprimindo já os seus órgãos internos. Então o seu corpo percebe que não tem necessidade de estar fazendo esforço com os seus próprios músculos. Então, com o passar do tempo, foi percebendo que as pessoas que estavam utilizando cinta demasiadamente estavam deixando a musculatura da região lombar, ou seja, abdômen, lombar e tudo mais, atrofiadas. Ou seja, aconteceu aí uma atrofia muscular, que é o contrário de hipertrofia. Conclusão, as cintas modeladoras, se você for parar para pensar, igual eu falei, não achei artigo científico sobre, mas se você for analisar ela com a cinta lombar, é basicamente a mesma coisa, é até pior, porque ela comprime mais ainda. Então você imagina se para o agachamento, se para esse tipo de exercício já não é tão recomendável, você imagina então você está comprimindo aí durante horas e horas do dia uma cinta que está forçando todos os seus órgãos para dentro. O que vai acontecer? O seu corpo vai se adaptar àquela fórmula. E existem vários vídeos aí de pessoas que parecem que tem outro corpo só porque colocou a cinta. Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo que eu falei aqui é o seguinte, que quanto mais você utilizar a cinta, na verdade, mais flácido vai ficar o seu tecido da região lombar. E eu acho que isso é a última coisa que uma pessoa quer ficar com tecido flácido. Então, se eu fosse você, eu não utilizaria cinta modeladora. E isso são vários preparadores físicos, várias pessoas com doutorado que não recomendam a utilização de cinta. Só em casos específicos, para readaptação. Mas com o tempo é ideal que vá retirando a cinta, a pessoa não continua usando cinta para sempre. Então, mesmo quando você vai fazer exercício com peso, o ideal é o quê? É que você faça exercício com menos carga, de modo que você consiga fazer tranquilamente, sem a necessidade da utilização de cinta. Por quê? Se você ficar utilizando cinta demasiadamente, você vai fazer o quê? Você vai enfraquecer os seus músculos da região lombar e do abdômen, certo? Então, quando você faz exercícios, seja lá quais forem, sem a utilização de cinta, você está utilizando toda a musculatura da lombar e do abdômen para fazer pressão interna e para utilizar como estabilizadores. E isso gera hipertrofia também, beleza? Então, eu vou deixar alguns artigos aqui na descrição, você pode conferir que vai estar aqui na descrição mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mostre esse vídeo para uma pessoa que acha que utilização de cinta faz bem, né? E se você odiou esse vídeo, ou você deve vender cinta, ou então você tem problema de cabeça, beleza? Tamo junto aí, valeu!